Bom, boa tarde, vocês me ouvem? Boa tarde, secretário, boa tarde, famílias, boa tarde, profissionais de educação que estão assistindo, né? Boa tarde. O fato de ser o último me ajuda, né, a ouvir alguns posicionamentos e, inclusive, falar um pouco sobre eles, né? Primeira coisa, secretário, que eu acho que nós estamos em posições bem diferentes, né? Bem diferentes. Inclusive, acho que a gente habita espaços bem diferentes. A realidade que nós vivemos e que você vive. Você afirmou que defende uma educação não estatal e privatista. Eu acho que você vai precisar realinhar o discurso com as diretoras regionais e com as equipes de DIPED, porque lá estão defendendo a nossa posição, uma educação pública, estatal, gratuita e de qualidade. Também trouxe alguns dados e informações que não condizem com a realidade. Muitos dados que você apresenta não batem com os dados aqui, mas eu não vou me preocupar em debater esses dados. Sabe por quê, secretário? Porque a gente está no dia a dia lá na escola. A gente sempre está na mesma posição, no mesmo local. As famílias e os profissionais de educação sabem muito bem em quem acreditar. Quais são os dados verdadeiros. Por isso, talvez, que você tenha que toda hora reafirmar que não volta no dia 8 de setembro. Sabe por quê? Porque a gente entra em conflito com o secretário estadual, que hoje mesmo pela manhã falou que a data está mantida. Então, isso gera muita desconfiança sobre a administração, né? Assim como nós temos desconfiança da administração que tem uma postura de diálogo pelo fato de fazer um evento online ouvindo as 13 diretorias de educação. Porque se fosse, de fato, um espaço de diálogo, você não se posicionaria de uma forma que não abre para mudança de posição. Em todas essas falas, você reafirma a posição da secretaria. Então, não me parece uma fala de escuta, de rever posicionamentos. Também, se houvesse intenção de diálogo, a Secretaria Municipal de Educação já teria respondido inúmeros documentos que essa diretoria de educação, diretores, professores, coordenadores, supervisores, já encaminharam desde outubro do ano passado. Passaram 4 diretores regionais, o Rui, o Luiz, a Regina e agora a Rosana. E nós não temos uma devolutiva. Então, não me parece uma postura de diálogo. Também não me parece uma postura de diálogo ficar 4 meses sem falar com as entidades sindicais. E também não me parece ser uma postura de diálogo apresentar, durante um momento de escuta da rede, um PL para a Câmara, sem prévia apresentação para os servidores e para as entidades sindicais. Então, a impressão que nós temos, secretário, é que o governo, não é só o governo federal que coloca granada nos nossos bolsos. E também não é só o governo federal que quer aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Bom, isso foi só uma introdução do que foi dito. Eu separei aqui 4 pontos para a gente tratar, né? Primeiro ponto, que eu vou chamar o período de 2017 e 2019, que é o desmonte do serviço público. Sabe o que teve nesse período, secretário? Acabaram com o programa Leve Leite no ensino fundamental. Reduziram o módulo de professores. Criou-se uma série de subdivisões de PTRF que desrespeitam a autonomia das unidades escolares quanto ao uso do recurso financeiro. Bom, eu já ensinei como é para as famílias. Sabe como é que a gente ensina as famílias? É assim, secretário. Toda vez que você ouvir reestruturação, reorganização e otimização ou ajuste, significa que vão arrancar algum direito seu. Então, as famílias já sabem quando vem isso. Porque se tivéssemos o Leve Leite ainda, será que as famílias teriam sofrido menos nessa pandemia? Se tivéssemos um módulo maior de professores, será que a gente poderia realmente se ater ao protocolo de volta às aulas? É por isso que a gente não tem como discutir esse protocolo, porque ele é inexequível. Também, sabe o que vocês fizeram? Vocês, quando eu digo a Secretaria Municipal de Educação, quanto política, não enquanto pessoa, tá, secretário? Aplicaram uma reforma da Previdência entre o Natal e o Ano Novo, desrespeitando 100 mil vozes que disseram não. E ainda, durante as discussões, teve professor que levou bomba. Então, não podemos esquecer isso. Assim que valorizamos profissionais de educação, essa é a pergunta. Escreveram um currículo da cidade com a participação limitadíssima de professores. Restringiram a discussão pedagógica, apontando para a aplicação de provas externas. É isso que nós fizemos nos últimos anos. Aplicamos prova externa bimestralmente. Fecharam espaços pedagógicos para ampliação de turmas. Não entregaram material pedagógico coletivo das escolas, uma lei que vocês mesmos criaram. Em 2019 não chegou nas unidades. E fizeram uma bagunça com a jornada dos professores de sala de leitura
e o professor de informática educativa, o atual POET. Isso é 17 e 19. Eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto é como começou esse ano, que podemos colocar que é o pior início de ano letivo da década, e não é por conta de coronavírus. As escolas já ofereciam riscos à vida das crianças. Começamos o ano sem equipe de limpeza não era suficiente para o básico, é o básico. Sem contratos de vigilância nas escolas e sem vigilantes. Escolas são invadidas semanalmente, secretário. Sobrecarga de trabalho nas escolas. Aumentou-se a quantidade de tarefas que as escolas têm que fazer, com procedimentos digitais, e diminuiu a quantidade de funcionários. Sem limpeza de caixa d'água, sem poda de mato, sem detetização, em algumas regiões sem professor. E aí, quase que generalizado, sem inspetores de alunos. Hoje, o déficit de inspetor de alunos chega a quase 1.500. Você não vai repor isso em 2 meses. Não é verdadeira essa possibilidade, nem com contratação. Porque quem está há 15 anos na educação pública, como eu, a gente sabe o tempo que demora o processo. E precisa ter formação também, viu? Não teve material escolar até agora, não teve uniforme, nem discussão sobre o novo modelo de uniforme, que pelo uniforme do sindicato tem aumento de custos, e não tem o frete ainda, que a família tem que ir lá buscar. E ainda, começamos o ano sem SGP, nem onde registrar as aulas funcionaram esse ano, secretário. Então, é nesse contexto que nós entramos na pandemia, que é o terceiro ponto que eu vou trazer para você. Terceiro ponto da pandemia. Dentro desse caos que já estava instalado, e que isso gera desconfiança, que de fato a gente tem condições de voltar este ano, a Secretaria Municipal de Educação abandonou as equipes gestoras e de apoio nas unidades escolares sem necessidade. Eu contei, eu fui todos os dias trabalhar, secretário. São 80 dias úteis. Sabe quantos de fato eram necessários nós estarmos lá? Nem 10. Recolher a merenda que estava na escola, entregar cartão merenda, entregar a cesta básica, entregar um livro trilhas ou outro. Todo o resto do trabalho poderia ter sido remoto. Recebemos notícias pela TV sem estarem sabendo. Eu estava na escola e a família me ligava e falava assim, é verdade que vai ter o cartão merenda? Eu respondia para a família, eu não sei, vou buscar informação. Ah, mas saiu no SPTV. Fora acusações sobre o nosso trabalho, quando foi dito que a gente não fez o cadastro adequado das famílias, por isso que elas não receberam o cartão merenda. Isso é grave, secretário. Eu fiquei bastante ofendido com isso. Cortou também o pagamento de JEX, inclusive de quem tinha aula atribuída. Depois voltou atrás. Cortou o adicional noturno. Bom, mas tem alunos de EJA, professores que trabalham à noite, que atendem à noite. Por que cortou o adicional noturno? Só veio agora por conta de medida judicial. Bom, transformou em síntese os diretores de escolas, equipes gestoras em porta-voz da exclusão, para falar para a família que chegava lá morrendo de fome, cadê meu cartão merenda? Por que eu não recebi? Cadê minha cesta básica que foi anunciado? E aí quem garantiu a sobrevivência das famílias foram as próprias comunidades e as escolas. Porque no fim, a fim e a cabo, quem sabe que pode contar é a gente um com o outro. Os trabalhadores só sabem que só podem contar uns com os outros. Essa é a verdade. Um minuto, desculpa interrompê-lo, mais 1 minuto, tá bom? Vou precisar de mais alguns 2 ou 3. Trilhas de aprendizagens. Problemas na entrega. Acreditar que o Trilha chegou para 99,9% dos alunos, secretário, é igual acreditar que cloroquina cura Covid. Sem acesso às tecnologias dos estudantes. Fez uma aposta, tendo a informação que as crianças não tinham acesso às plataformas, fez uma aposta nas plataformas digitais. Eu sei que você vai argumentar, não, mas chegamos com material impresso e ele é ponto central. Mas ele demorou a chegar, e não chegou ainda em alguns casos. E temos acompanhado iniciativas interessantíssimas em outros municípios e estados, que garantiram de uma forma ou de outra o acesso digital. Bom, agora tem o volta às aulas, que é o quarto ponto que eu vou falar. Colocando todos em risco. Foi assim como eu marquei, né? Porque quem é contra o retorno às aulas, neste momento? Neste ano. Neste momento que eu digo, neste ano. Profissionais de educação, todos que falaram, e que eu tenho ouvido nas diversas reuniões que a gente participa, têm se manifestado que não há condições de voltar. As famílias têm se manifestado que não se sentem seguras para voltar. Tem uma pesquisa da Datafolha que 36% falam que não é o momento de voltar.
ainda tem uma coisa, né, que a secretaria aponta aí, uma, entre aspas, punição para aquele que não mandar o filho, caso retorne. Ou seja, eu vou tirar a vaga daquele que já foi prejudicado sem alimentação e sem acesso remoto. E os especialistas de saúde independentes falam assim, não é o momento de voltar, né? Em outros países voltou e teve casos, teve adoecimentos, teve morte. Não pode ter um adoecimento, não pode ter uma morte, secretário. Não é 1.517 mil, é uma que não pode ter. Né? Agora, quem é contra? Não, e por que nós somos contra? Primeira coisa, por que nós somos contra esse retorno? Porque não há condições mínimas de segurança e saúde nas unidades escolares. O protocolo apontado pela saúde, que a gente não vai discutir, porque a gente não é técnico em saúde, é inexequível pelos profissionais da educação. Há problemas estruturais e problemas de recursos humanos, que eu relatei aqui para você, que não serão resolvidos em 1, 2 ou 3 meses. Por isso que o sindicato acerta na posição. Nós temos que ir preparar esse semestre para organizar a escola de verdade, porque o que se promete, secretário, o que você tem prometido é uma escola que a rede municipal nunca teve, e acho que não vai ser agora que vai ter. E não há o controle da pandemia, né? Não há o controle. Morrem, em média, hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, quase 300 pessoas. Quase 300 pessoas. Essa é a média móvel. Não está controlada, ela está estável no pico. Essa é a posição. Bom, mas quem que é a favor do retorno às aulas? Quem tem se posicionado a favor? A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação e o setor privado. Eu não sou religioso, viu, secretário? Mas tem um ditado que é assim, diga-me com quem andas e direi quem és. Então dá para explicar um pouco aquela fala da educação privatista que você defendeu ao longo dessa reunião. Bom, para tirar limpo, a gente pode até para pedir no chat, para as pessoas se posicionarem, né? Se elas são favoráveis ou não ao retorno. Tem 2.000 e poucas pessoas, tem mais 5.000 no abaixo-assinado do Cresce, que o Thiago acabou de falar. Parece que a sua posição é minoritária, secretário. E aí, nós vamos colocar as nossas famílias em risco por uma recuperação de aprendizagem que não ocorrerá em função das condições de trabalho? E se esse ano voltar? Eu vou responder uma pergunta que 2 professores perguntaram de outras regiões, secretário. De quem que é a responsabilidade? Eu não vou falar de quem que é, mas eu vou falar de quem não é. Aí vai sobrar poucas pessoas, porque não será das famílias, não será dos profissionais de educação e tão poucos profissionais de saúde. Então, eu não quero participar de memorial, viu, secretário? Eu não quero estar meu rostinho lá no memorial e eu não quero que ninguém mais esteja, né? Então, a gente precisa discutir um pouco isso. Em síntese, secretário, você parece que é da mesma geração do que eu. A política educacional que está centrada, parece que ela foi inspirada em 2 desenhos infantis. O Fantástico Mundo de Bob, daquele menino que tinha uma imaginação fértil, mas longe da realidade, e Pink Cérebro, né? Aqueles 2 ratinhos que tinham planos fracassados de dominar o mundo, né? Com todo respeito, né? Por fim, para finalizar, é preciso ser feito de verdade, né? Bom, primeiro, a gente precisa tirar de frente as ideias estapafúrdias. Kit de higiene, máscara, sabonete e copo não vai durar um dia. Pode perguntar para qualquer professor que está no chão da escola. As crianças não dão conta de guardar esses materiais. É uma dinâmica. Termômetros. Não vai ter 4 pessoas para segurar os 4 termômetros, número cabalístico 4. E as crianças são assintomáticas. Terceiro ponto, ensino híbrido. Ou a gente dá aula presencial, ou você coloca todo mundo lá para a gente morrer junto, ou a gente fica todo mundo à distância, porque não dá para um ficar à distância e o outro não ficar. Para isso, vamos defender, usar o segundo semestre para contratar recurso humano, que você precisar desse tempo para contratar, equipar as escolas, preparar as equipes. Para isso que a gente precisa de um tempo, de um semestre, para fazer coisas que não foram feitas em anos anteriores. Precisa garantir a segurança alimentar de todos e o acesso remoto de todos. Precisa respeitar, secretária, a autonomia das escolas. As escolas têm características diferentes. Tem escola na rede com 100 crianças, tem escola na rede com 3.000 crianças. O mesmo protocolo não dá para servir para todos os espaços. Precisa, para recuperar as aprendizagens, secretária, precisa garantir a jornada especial integral de formação, a GEIF, para todos. Se os professores não se encontrarem, como que eles vão preparar recuperação das aprendizagens? Precisa respeitar a lei do piso.
tem uma lei que precisa ser cumprida. Todo mundo, você concorda que a lei tem que ser cumprida, não é, secretário? Tem a lei do piso, 1/3 da jornada para planejamento. Tem jornadas na rede municipal que não tem. Precisa ampliar os quadros de recursos humanos, porque o módulo mesmo completo não é suficiente em condições normais, em condições pandêmicas menos ainda. E para isso, vai precisar trabalhar para revogar a PLC 173, porque você não pode aumentar a despesa com o pessoal até final do ano que vem, né? Também precisa aprovar o Fundeb, isso já mostrou favorável agora. E para reduzir aluno por turma, a gente quer que reduza aluno por turma, para atender bem. Não é deixando uma parte em casa. Todos precisam ir, mas precisa ter com escola construída, precisa ter recurso humano, e para isso precisa revogar a PEC do teto. Porque senão, também você não vai conseguir fazer isso. Porque qualquer outra coisa que se anunciar sem garantir esses recursos adicionais, secretário, vai ser demagogia. Bom, concluo por aqui, peço desculpas se fui indelicado em algum momento, mas é um pouco os nervos à flor da pele, não por estar aqui, mas pelo que a gente vem sofrendo nas unidades escolares nos últimos períodos. Obrigado, secretário.